Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá pessoal, o Cá Entre Nós está no ar. Hoje temos o privilégio de receber uma convidada especial aqui no Cá Entre Nós, a doutora Raquel Menezes, médica com foco em nutrologia e endocrinologia. Com vasta experiência no campo da nutrição e saúde, a doutora Raquel nos trará insights valiosos sobre o excesso de gordura corporal e seus impactos em nosso organismo. Prepare-se, hein? Para uma entrevista enriquecedora e repleta de informações fundamentais para quem busca uma vida mais saudável e equilibrada. Acompanhe essa conversa que promete ser um verdadeiro divisor de águas em nossa jornada rumo ao bem-estar. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, doutora Raquel Menezes. Eu que agradeço e eu quero convidar todos vocês a prestar atenção nesse nosso bate-papo, porque aqui a gente não vai falar assim de dietas para virar modelo, né? Se a sua intenção é essa, ok, pode continuar também. Mas nós estamos aqui para falar de qualidade de vida e isso que é importante. O que a gente aprender para ter saúde, né? Isso que é bom. Perfeito. A ideia é essa, né, doutora? Trabalhar na prevenção das coisas. Como nós estávamos comentando agora em off, batendo um papo informal antes da nossa entrevista. E a gente estava comentando justamente isso, né? Quanto antes a gente conseguir nos antecipar aos problemas, melhor a qualidade de vida que nós vamos ter. Vamos lá então, doutora Raquel. O que é considerado excesso de gordura corporal e como ele pode ser medido? Então, o excesso de gordura corporal, aí depende na clínica, né? Hoje em dia, o método que eu uso na clínica tem um aparelho chamado bioimpedância, que o paciente ele sobe e lá sai o gráfico de quanto que ele tem percentual de gordura, quanto que tem de massa muscular, e aí a gente vê o saudável, porque no aparelho ele coloca lá, né? Para nós mulheres, é entre 18% a 28% de gordura, do peso que saiu ali. E para os homens, de 10% a 20%. Isso é no aparelho. Mas aí você vai perguntar para mim, Raquel, e aqui de casa, né? Como que eu posso fazer? Ou alguns outros métodos também, que aí é para uma pessoa especializada que sabe fazer isso, que é o da dobrinha, né? Que a gente fala ali da dobra cutânea, que você com o aparelhinho você também consegue verificar quanto que está aquela distribuição corporal, de gordura corporal. Mas você aí de casa, um parâmetro bacana que dá pra gente usar é você pegar a fita métrica, né? E colocar em cima ali da cintura, ali na regiãozinha do umbigo. Mulheres acima de 88, alerta. Por quê? É a gordura visceral. Homens, 102, também alerta. Então, o que é importante? É a gente prestar atenção não somente no peso de balança. E quando a gente sobe na balança, o que a gente vê? A gente vê o peso total, que a maioria das vezes, né, é de gordura mesmo. Mas vamos supor, a gente tem um homem musculoso e um homem que está acima do peso. Os dois vão subir na balança e os dois vão estar pesados, né? Porque o peso vai estar lá 110 quilos. Mas e de gordura, né? Aquele peso lá é de massa muscular. Por isso que é importante a gente ver a gordura visceral, que isso que traz a questão de saúde pra gente, tá? Super interessante. Esse aparelho da impedância eu conheço e ele é ótimo, né? Então, todos os parâmetros para que a gente possa começar
uma dieta, vamos dizer, não é o caso nosso, né? Mas eliminar a gordura no corpo. Sabe por que ele é legal? Porque a desculpa. pessoa ela vai emagrecer, né? Ela vai querer buscar uma saúde, uma alimentação e vai começar a fazer uma atividade física. Só que ela não, aí ela só vai pesar na balança e vai ver, poxa, estou pesando 80 quilos. Só que vamos supor, ele começou a ganhar massa muscular. Aí vai e fala, poxa, eu tô fazendo uma alimentação bacana, né? Tô engordando. Atividade física, e de 80, né? Desci para 79, só isso. Mas tem aquela parte que ganhou massa muscular, né? E perdeu gordura. Só que somente na balança não dá para ver. E aí a bioimpedância ela é bacana por isso, que dá para você acompanhar, né? Exatamente. E na balança, isso pode ser um fator psicológico muito ruim, né? Sim. A pessoa faz um esforço danado, faz musculação, tal, fica forte, e o peso na baixa, e fala, pô, então não está adiantando nada, não vou fazer mais. Né? Dá desespero. Dá desespero. Doutora, quais são os fatores que contribuem para o acúmulo dessa gordura no nosso corpo? Bom, o principal fator, gente, é a alimentação. De novo, não vim aqui pregar para vocês, tem que comer alface, tomate, não é isso. Muita gente fala assim, eu gosto de comer meu pãozinho no café da manhã. É isso daí que tá te impedindo? Continua comendo seu pãozinho. Mas a maioria das vezes não é só isso, gente. O problema nosso é que a gente... Vamos falar num geral, tá? É óbvio que não é... Tô generalizando aqui. Mas um dia de um brasileiro. Café da manhã, pãozinho com manteiga. Pãozinho, carboidrato, manteiga, gordura. Né? E um cafezinho com leite. Aí tá. Aí na hora do almoço, se a gente vai pegar um PF, né? O que tem lá? 100, né? 200, eu brinco, 200 quilos de arroz, 200 de batata... e 50 graminhas ali de proteína. Aí a gente vai falar assim, aí beleza, a gente almoçou. Aí depois à tarde, não vamos tomar um cafezinho? Vamos. Aí a gente come um pedaço de bolo, né? Eu vou pedir um pedaço de bolo simples. Aí eu vou pedir um pão de queijo. De novo, refinado, carboidrato, né? Cadê a proteína? Aí de noite, cheguei em casa cansada, vou fazer o quê? Vou colocar um pãozinho com um peito de peru super saudável. É ultraprocessado, a sua refeição ao longo do dia só foi carboidrato, entende? Café da manhã, o pão, aí depois bastante arroz, depois o bolinho ou o pão à tarde, pão à noite. Só foi muito carboidrato com gordura, não teve proteína. E o nosso corpo, o que ele precisa? Quando você passa com a nutricionista, ela não faz só o cálculo calórico, quanto que você tem que consumir. Ela divide em proteína, para quê? Para construir massa muscular. Carboidrato é importante? Claro que não é o vilão. Carboidrato na dose ideal, ele é importante para dar energia, para a gente raciocinar, para a gente ter energia para ir treinar. E a gordura? A gordura também é importante para formar nossos hormônios, para formar as nossas células. Então a gente precisa desses 3 componentes que são as macroproteínas, né? Macronutrientes que a gente fala. Mas a gente tem que ver a questão de quantidade. Então, a alimentação é o principal. Então, Raquel, dá uma diquinha aí, o que eu tenho que fazer na alimentação? Pelo menos nas 4 principais refeições, coloque e distribui, né? Põe carboidrato, mas põe também uma proteína. Porque geralmente, né, pãozinho com ovo. O pão é um carboidrato e o ovo é uma proteína que a gente tem de fácil acesso. Então, é interessante. Então, alimentação. Outro fator muito importante, a atividade física. Se você fala para mim assim, Raquel, eu comecei a fazer atividade física, eu posso comer mais, né? Eu falo, cuidado, porque se você for fazer atividade física, você olha lá na bicicleta, né, ou na esteira, você fala, poxa, fiz 30 minutos lá de corridinha. Aí você vai ver, gastei 200 calorias. 200 calorias é quase um pãozinho que você comeu. É verdade. Correr equivale a um pão. Mas por que é interessante fazer atividade física? Porque ela vai auxiliar a acelerar o seu metabolismo ao longo prazo. Então, pensa só. Entendi. Estou consumindo menos e estou gastando mais. E aí vai ter esse déficit calórico e você vai emagrecer, né? Então, a atividade física, a alimentação, o intestino é muito importante para a gente, que é através do nosso intestino que a gente absorve os minerais, as vitaminas. Então, o que é um intestino funcionando bem? É ir todos os dias? Sim, mas também a gente tem que ver a qualidade dessas fezes, né? Porque que nem teve um paciente que falou para mim, eu vou todo dia, mas é fezes pastosa. Falou, opa, pera lá, também não é assim. Do mesmo jeito que todo dia ter aquelas fezes ressecadas também não é interessante. Outro fator importante, o sono. O sono à noite, gente, é muito importante porque a gente produz os nossos hormônios, né?
O hormônio da fome, da saciedade, é tudo reguladinho à noite. E testosterona, né? O que a testosterona ela vai auxiliar tanto para homem quanto para mulher? Para questão de disposição, para auxiliar a ganhar massa muscular. Então, isso tudo é importante. Então, o principal, a alimentação, a atividade física e o sono. Puxa vida, é um equilíbrio total, né? Tem que se ter um equilíbrio em tudo para que você possa ter uma vida realmente saudável. Doutora, além da estética, quais são os principais impactos de excesso de gordura corporal na saúde? A gente não pode pensar somente na estética, tá? Claro que é bacana, né? A gente tem que cuidar também, porque para muita gente a estética vem influenciar na questão psicológica. Mas assim, a gente tá falando aqui hoje, o principal, gente, é a questão de saúde, tá? Ah, vem com aquele papinho de saúde, não é estética. Não, é saúde sim. Por quê? A gordura visceral é aquela gordura que fica entre os nossos órgãos. Então, pensa só. Ah, eu vou fazer uma lipo. Se você vai fazer uma lipo, você vai tirar aquela gordurinha superficial. Aquela gordura que tá debaixo da pele, entre o músculo. Então, vai ali e só tirou aquela gordura. E a gordura visceral? A gordura visceral é aquela gordura que fica debaixo do músculo. Então, você abre ali você pega um intestino, tem toda aquela voltinha do intestino, né? Se você pegar um desenho do intestino, aí você vê, tem aquele acúmulo de gordura. Se você pega um fígado, tem aquele acúmulo de gordura. O coração também. Então, a gordura visceral, ela não traz problema somente para a questão da estética, não. E isso daí vem trazer problemas pra gente, né? Questão de problemas cardíacos, problemas de gordura no fígado, que é a chamada esteatose hepática. Esteatose. Exato. Você faz um ultrassom, aí lá no ultrassom você verifica esteatose hepática, grau 1, grau 2, grau 3. Aí o paciente fala assim, aí uma das perguntas, né? E pode virar até uma cirrose hepática, e a cirrose não relacionada à bebida, ao álcool, e sim à alimentação, ao excesso de carboidrato, ao excesso de gordura. Então, gente, a gente prestar atenção. O nosso corpo, você fala assim, ah, Raquel, mas tô bem, eu faço meus exames, estão todos bons. Geralmente, o que a gente deduz? Ah, o paciente está acima do peso, ele vai vir com um colesterol alto, né? Geralmente é isso mesmo. Mas alguns pacientes pegam os exames e tá ali dentro da normalidade. Aí ele se safa com essa desculpa. Tô tranquilo. Só que eu falo assim, cuidado, né? Porque pensa só, uma paciente, ela chegou para mim desesperada aqui. Ela falou assim, Raquel, ela tem 40 anos, a alimentação dela a vida inteira, 40 anos, sempre foi muito bagunçada. E ela passou comigo numa terça-feira e na segunda ela passou com um cardiologista. Que o cardiologista super apavorou ela. Aí ela chegou na terça e ela falou assim, olha, eu não comprei a medicação que ele me passou ainda, porque eu ia passar aqui em consulta com você e vamos ver aqui que eu vou ter que comprar, eu já vou comprar de uma vez. Só que eu não quero tomar esse remédio que ele passou. Aí eu falei, olha, eu falei assim, não é questão de querer ou não. Eu falei assim, o seu cardiologista apavorou? Eu falei, porque realmente os seus exames estão muito alterados. Ela, mas eu sempre fiz exame e nunca alterou. Eu falei, pois é, pensa o seguinte, todo dia, você tá aí 40 anos, né? Que foi que ela falou pra mim, que tá 40 anos comendo bagunçado. Eu falei, todo dia o seu corpo, a sua célula tá tomando uma pancada. Tem hora que ele fala, não aguento mais, né? Sim. Então, assim, aí algum impacto ele vai dar. E às vezes é um impacto silencioso. O dela, ela não veio sentindo nada. O dela foi através do exame. E às vezes você fala assim, mas o meu exame tá bom e eu não sinto nada. Mas toma cuidado, porque às vezes as coisas são silenciosas e pode vir a ter futuramente, de um período para outro, colesterol, diabetes, né? Gordura no fígado. Então, assim, gente, a gente tomar consciência, tá? É a pergunta que eu tenho aqui para lhe fazer, só já me quase respondi ela inteira. Como o excesso de gordura corporal está relacionado a doenças crônicas, né? Que é Exato. Diabetes, a hipertensão. E uma curiosidade, desculpa antes da senhora responder. Mas pode me Nesse cortar, exame... Senão eu esqueço, eu sou mais velho, se eu não falar na hora, eu esqueço depois da pergunta. Imagina. Como que nesse exame de impedância ele determina quanto que é de gordura visceral e não? Porque isso é interessante. Sim, determina. E o que é muito legal que a gente acompanha aqui no consultório,
é bacana, né? A grande maioria, digamos assim, 95% vem buscando estética, ou para ganhar massa muscular, ou para perder gordura, e tá tudo bem, tá legal, não tá errado, tá? É o que eu falo, a gente tem que estar se sentindo bem. Qual que é o peso ideal? Alguns perguntam para mim, Raquel, qual que é o meu peso ideal? Eu falo, é o que você vai olhar e vai se sentir bem, entendeu? Porque eu tô me sentindo bem. Assim, a única coisa que eu vou querer quando eu pego o exame de um paciente que tá acima do peso, eu falo assim, a única coisa que eu vou querer é que você chegue dentro ali da normalidade dos exames, né? Gordura visceral, nesse aparelho, ele marca lá de referência, abaixo de 10. E eu pego pacientes, quando ele vai fazer esse exame, no valor de 20. E o valor de referência é que esteja inferior a 10. Aí, para esse paciente, eu vou falar assim, olha, o peso, para mim, pouco importa. O que eu vou querer é ver o seu exame de gordura visceral baixo. Esse é o resultado que eu vou ver, né? E gordura total baixa. Depois, se você... mas eu tenho que pesar 60, 63, 58... Aí, para mim, pouco importa, né? Eu falei assim, na questão médica, eu só vou olhar isso. Que é você que vai determinar, né? O que você vai estar se sentindo bem. Mas no exame, ele verifica, sim, a gordura visceral. E o que vai impactar, né? Pensa da seguinte maneira. A célula, a gordura, ela é um tecido inflamatório. Hoje em dia, a gente usa muito essa expressão, né? Ainda mais na medicina integrativa. O corpo inflamado, o corpo está inflamado, tem que desintoxicar, tem que desinflamar. O que é isso, gente? A inflamação, o tecido, as células de gordura, ela libera a interleucina 6, que é inflamatória. E essa inflamação, ela vai machucando todo dia, silenciosamente, o teu corpo. Então, pode causar o quê? Vai criar uma certa resistência insulínica, vai transformar o quê? Uma glicose, um diabetes. Vai fazer com que aumente o seu colesterol, questão de dislipidemia, vai aumentar o colesterol ruim, diminuir o colesterol bom, vai liberar neurotransmissor, interleucinas, angiotensinas, que faz com que aumente a pressão arterial e aí dá a pressão alta. Então, a gordura, ela está relacionada com tudo isso. Pressão alta, diabetes, colesterol, tá? Então, por isso que é importante a gente pensar na saúde. Produção excessiva de açúcar. Então, não não quero pregar terrorismo aqui. Você pode, aí as pessoas falam assim, eu tenho que cortar completamente o açúcar, eu tenho que cortar completamente o refinado. Você vai conseguir? Se você conseguir, ótimo, corta mesmo. Ótimo, mas... Perfeito, o melhor dos mundos. Raquel, não consigo, já tentei e eu não quero nem passar com um nutricionista, com um médico, porque vai falar para eu cortar o pãozinho, porque eu gosto de comer arroz. Eu falo, então tá, continua. Não tá em o que comer, e sim na quantidade que a gente acaba consumindo. Exatamente. Então, isso sim que vai prejudicar, né? Então, o refinado em excesso, que nem o exemplo que eu dei, né? Café da manhã, pão, arroz, bolo. Então, o dia inteiro foi só refinado. E o teu corpo vai falar, poxa, isso daí tá me inflamando demais. Se você cortar aí o seu dedo, tá? Vai ficar vermelhinho, inchado, com pus, legal, porque é o teu corpo reagindo para não infeccionar aquela região. Aí, sem querer, você tá com o dedo machucado, você vai pegar um copo e bateu. Você, ai, que dor. Né? Por que ai, que dor? Porque tá inflamado, então você sente aquela dor. O tecido adiposo, a gordura, ela fica todo dia. Aqui é o caninho que passa suas artérias, né? Sua veia, e aqui tá o tecido, a gordura. A gordura tá todo dia ali machucando. Pressionando, né? Liberando inflamação. E todo dia os seus vasos estão falando, ai, que dor. Só que você não sente, né? Porque é uma coisa indolor, só que para os seus vasos tá ali machucando, prejudicando todos os dias. Caramba. Realmente é complicado. Qual que é o papel da gordura visceral na saúde? Ele tem algum papel específico? E como ele difere da gordura cutânea, subcutânea? Ele libera, né, ácidos graxos no nosso corpo. A gente precisa da gordura? Claro que a gente precisa, né? A gordura também ela é um protetor térmico pra gente, né? A gente também precisa, que nem até na parte da alimentação, as pessoas falam assim, então eu não vou comer nada que tenha gordura. E quando eu falo comer nada que tenha gordura, na alimentação eu falo de oleaginosas, né, de abacate, o ovo, tudo isso daí já tem a gordura boa pra gente consumir. Aí a pessoa fala assim, e qual que é a quantidade? Então eu posso comer 20 ovos por dia? Eu falo, calma, gente, né? A gente também tem que ter o equilíbrio. Tudo que em falta é ruim, em excesso também. Mas a gordura, ela vem a ser interessante pra gente, para a parte térmica, só que, no geral, aqui a gente está falando no quê? No excesso de gordura, né? E esse excesso de gordura, ele não vai trazer benefícios pra gente, sim malefícios.
Que aí a gente tem que pensar no nosso corpo como um todo. E não adianta você pensar, somente, eu só tô com gordura no fígado. É só um órgão que tá ali. O seu corpo é como se fosse uma fábrica. Então, assim, tem o presidente, tem o CEO, mas tem os colaboradores. Então, você tem que pensar o seguinte, a fábrica só vai funcionar, a empresa só vai funcionar se tudo estiver funcionando muito bem. Não tem como um setor estar ruim para... Né? Então, assim, você tomar cuidado. Se você tem o teu diagnóstico, eu tenho colesterol, então presta atenção, porque vai trazer outros malefícios para o seu corpo. Eu tenho problemas cardíacos, eu tenho diabetes. Então, assim, mas eu já tenho, você está me apavorando. Não, é você ter o controle. E quantas pessoas que tomam medicação melhora a alimentação e acaba reduzindo o remédio, né? Então, assim, você pega pacientes que têm exame de diabetes, de colesterol. Eu vou dar um exemplo do meu pai mesmo. Eu tinha uns 17 anos, ele desmaiou no banheiro de casa. Meu pai acima do peso, sedentário. Aí descobrimos o quê? Pressão alta. Continuava, aí meu pai continuou, tomou o remédio, né, que o cardiologista passou, continuava alta. Aí aumentava a dose, associava a medicação, até que um dia o cardiologista falou para ele, cara, você tem que entender que você tá uma bomba aí, né? O remédio, ele tá para te auxiliar, mas você também tem que fazer a sua parte, porque não tá resolvendo. Aí que meu pai se tocou, ele começou a fazer caminhadinha, ele era sedentário, né? Então começou a fazer uma caminhada, foi reduzindo a alimentação, né? Continua tomando remédio da pressão? Continua. Só que assim, em doses baixas. Antes ele tomava dose alta, associava a medicação e não tinha controle da pressão. Pacientes meus diabéticos também, né? Acontece isso, questão do colesterol. Então, se a pessoa ela arruma alimentação, faz atividade física, com o tempo, pode até diminuir as doses do remédio que ela toma, né? É interessante. Realmente é muito importante essa prevenção, que nada mais é do que esse equilíbrio todo, né? Isso é muito importante mesmo. Doutora Raquel, o excesso da gordura corporal, ele pode afetar a saúde mental e emocional das pessoas? Afeta. É incrível, assim, que você vê as pessoas, algumas chegam aqui e falam assim, Raquel, eu não tô tirando mais foto, tipo, sai, foto em família, não tira. Tem mulheres que falam, teve uma mulher, essa história foi bem interessante. Ela foi e comentou que ela e o marido estavam no quarto, depois que ele saiu, né, ela se olhou no espelho e ela começou a chorar de vergonha do corpo dela, né? Então, ela falou assim, poxa, não era assim. Então, você vê, né, o marido saiu, ela começou a entrar no choro, né, e veio contar para mim, aqui. E tem pacientes que falam assim, não tô saindo mais, não tenho, porque não tô comprando outra roupa, porque eu acho um absurdo eu ter que comprar uma outra roupa, sendo que eu não tinha esse peso. Então, afeta muito, sim, a parte mental, né? Então, é o que eu falo, você tem que estar bem, do mesmo jeito que, mas eu tô acima do peso, tô me sentindo bem, né? Tipo, não me afeta a minha parte psicológica. Ótimo, é o que eu sempre falo, o que eu vou exigir do paciente é que ele esteja ali no percentual saudável. Questão de peso, quanto que ele vai estar, se quer ser modelo, se quer ser fisiculturista, aí é decisão sua. Mas afeta, sim, a parte psicológica, né? Porque ali estava afetando o relacionamento dela, aí interfere no relacionamento pessoal. Tem um outro rapaz também que a história dele é interessantíssima. Na empresa que ele trabalha, eles têm que representar, né? Eles vão para as outras empresas, e ele falou, Raquel, geralmente são 5, 10 pessoas que participam da reunião. Só que eu tinha que ficar em pé, apresentando no slide o projeto. Só que eu estava acima do peso, eu tinha que ir de terno, gravata, e a camisa ali ficava com o botão aberto, e eu ficava meio que, né, tipo, com vergonha de me apresentar, achando assim, as pessoas olhando para mim e falando, nossa, o que esse cara tá falando? Isso é o julgamento dele, tá? Não é que ninguém falava, era o psicológico dele que ele tinha essa conversa comigo. E aí, o que acontece? Ia sempre em 2 da empresa, ele ia, montava todo o slide e falava para o amigo, você que vai apresentar. O que acontecia? O pessoal sempre ia subindo de cargo, porque fechou a venda. Quem que apresentou a palestra? Foi o fulano. Fechou a venda para a empresa. Não era ele. E aí foi que ele foi, emagreceu, né? Ele quis emagreceu, ganhou confiança.
né? E hoje em dia é ele que vai e apresenta, e resumindo, quem que subiu de cargo agora? Ele, né? Então, assim, se afeta o psicológico, afetou, né? Só o exemplo aqui que eu dei foi a questão do relacionamento e na questão profissional. Não tenha dúvida disso. Doutora, quais são os riscos específicos do excesso de gordura abdominal? Aquela pochete enorme que a gente carrega. Essa pochetinha aí, gente, ela é inflamatória. Tinha, né? Pochetinha, né? Pochetona. Então, né, homens e mulheres, né, mas assim, o homem, ele tende, a maioria dos homens, né, tende a mais a gordura abdominal. A mulher, ela tem a gordurinha de glúteos, claro que também depende do corpo, né, mas essa gordura visceral é o que a gente estava comentando, pressão, diabetes, colesterol, né, então ela vem a ser inflamatória e vem trazer malefícios para o nosso corpo. Isso daí vem causar, tanto na parte nossa, que a gente estava falando de saúde, né? E às vezes é uma coisa silenciosa, que você não percebe, tá? Que ela tá causando aí no seu corpo, e a gente só quer ver um diagnóstico, né? Tipo, eu peguei meu exame, não tenho diabetes, não tenho colesterol, não tenho pressão alta, ok, vou seguir minha vida. Não, ela tá aí todos os dias com você, 24 horas do dia, tá inflamando, tá machucando, e com o passar do tempo, ela vai te trazer um malefício, sim. Então, não caia nessa ilusão, tipo, fiz meus exames, estou, que nem usa a expressão, estou bem. Né? Desculpa, eu não ouvi? Estou um gordinho saudável, né? Porque faz os exames, não tem nada. Gordinho saudável. Não, não tá, gente. É inflamação, não tem como a gente querer ir contra a ciência. É inflamatório. Não precisa, não estou aqui pregando um corpinho de modelo, né? Mas assim, a gente está dentro do saudável. Ponto. Só isso. Acho que a pergunta que eu vou lhe fazer agora deve ser um contexto de tudo isso que a senhora estava explicando, mas eu vou fazer. Como a distribuição da gordura no corpo pode afetar os riscos para a saúde? Então, independente, né, de qual seja a distribuição, onde ela está localizada ou não, vem trazer malefício. Tá no seu corpo, lembra, né? Seu corpo é empresa, então, assim, se tá ali, você não tem como a gente falar assim, mas está no fígado, ou está na barriga, ou está no glúteo. Não, tá dentro de você. Ali pode e não pode, né? Não existe. Não tem. Mas a gente sabe que tem pessoas que têm mais o acúmulo de gordura visceral, que vem trazer os malefícios que a gente falou, né, da questão de inflamação. Tem a mulherada que tem mais na questão do glúteo, né, aí a pessoa fala assim, mas não é uma gordura visceral, não é uma gordura, subcutânea, que não está ali tão relacionada com os órgãos, diferente da gordura visceral, né, porque está no glúteo, na perna, ali no bumbum. Fala assim, gente, é inflamação do mesmo jeito, né? Às vezes tem a questão de localidade. Às vezes a gente pode até falar assim, na região peitoral, né? Dependendo se a pessoa ela tem, aí quando vai dormir, ou na região do pescoço, que acaba prejudicando na parte respiratória. Até isso a gente tem que ver, né? Esquecendo de inflamação nem nada, dos incômodos que acaba causando isso. Aí a gente pensar em excesso de peso na parte articular, né? Então pensa o seguinte, e quando a gente fala em parte articular, isso que eu gosto de frisar bastante. Tanto o que importa para o nosso joelho é o quanto de peso que está lá em cima dele, né? O joelho está ali bonitinho. Tanto isso eu falo para tanto quem é muito musculoso, para quem tem a parte acima de gordura, né? Você está trazendo peso para o seu joelho. Então, para a parte articular também vem a trazer danos para o seu corpo, né? Então, assim, o que a gente tem que pensar? A gordura, ela causa, sim, a parte da parte estética, causa de partes de exames laboratoriais, de saúde, e também acaba trazendo dificuldades, né? Que às vezes dificuldade até para locomover. Uma outra moça que ela queria buscar o emagrecimento, que ela falou assim, Raquel, eu fico cansada de levar a minha filha de 4 anos para a escola. Ela falou assim, eu só de ir, ela falou assim, é pouco, não é longe, mas o levar e voltar para trazer minha filha da escola, ela falou assim, já é um cansaço, um esforço físico, o brincar com a minha filha está sendo difícil, né?
Então, olha o que está trazendo para ela. O emocional, mas o do dia a dia, né? Da acessibilidade dela que estava prejudicando. Doutora, uma curiosidade. A gente pode dizer que a gordura é um problema de saúde pública? Né? Porque, ou deveria ser? Porque são trazendo para a gente, né? Isso eu nem tô aprofundando muito em questão de dizer que inflamação acaba trazendo danos às células, e trazendo danos às células pode causar câncer, né? Eu tô falando do basal. O que é o básico ali? Pressão, diabetes, né? Doenças cardiovasculares, o que a gente escuta no nosso dia a dia. Mas se a gente for pesquisar a fundo, por isso que a gente fala muito, olha, toma cuidado, tal, até mesmo na questão do câncer, né? Então, olha como que é agravante. Porque, assim, pensando em tudo isso que a senhora está comentando, informações super importantes para a população, deveria ter um programa para eliminar a gordura de todo mundo. É um programa que eu digo do próprio governo, de incentivo, né? Para que as pessoas se tornassem mais saudáveis, os que emagrecessem, porque até para uma questão de saúde das pessoas e de economia para o próprio Estado. Sim. Essa gordura ela passa a ser uma doença geradora de outras doenças. Você eliminando essa gordura através de um programa, você pode diminuir a procura de profissionais da medicina e essas doenças vão deixar de existir ou vão diminuir, pelo menos, né? Por isso que eu falei de ser um problema de saúde pública, né? Mas porque... Por que eu falei assim, eu estou somente no básico? Que é o que a gente escuta, né? Eu fui muitos anos, eu trabalhei no pronto atendimento, tanto no particular quanto no público. E o que a gente pega, a maioria, é pressão, diabetes, o colesterol, né? São esses que a gente mais pega no dia a dia no pronto atendimento, né? E que geralmente a causa, via de regra, gordura. Aí você vai virar para mim, Raquel, mas quer dizer então que magrinho não tem nenhum problema desse? Não, sim. A gente sabe também, né? Então, assim, magreza também não significa saúde, mas o que a gente sabe? Claro. Que existe uma menor probabilidade. Tem paciente que ele tem problema de colesterol, que mesmo ele tendo uma boa alimentação, mesmo ele fazendo uma atividade física, ele tem um colesterol ali que a gente fala idiopático, sem causa aparente. Mas vamos combinar? É a minoria, né? A grande maioria, questão do colesterol, do diabetes e da pressão, por conta, sim, do tecido adiposo. A gente está falando assim num geralzão, né? Na maioria é isso. Agora, porque às vezes a pessoa fala assim, mas tem uma amiga minha, eu tenho uma prima minha, que ela 42 anos, a vida inteira é isso. A questão da saúde dela é boa? Também não é. Porque ela, por não engordar, vai só na besteira, né? Então aí você pega os exames ali, tudo bagunçadinho. E é magrela. Mas, no modo geral, né, o que a gente mais vê? Você comendo mais, a probabilidade sua é de engordar. São as exceções que vem ela, né? Que come bastante e não engorda. Mas não é saudável. A senhora comentou no começo do nosso bate-papo sobre a regulação hormonal, né? Quais são os efeitos do excesso da gordura corporal no metabolismo e na regulação hormonal? Então, interfere na questão nossa dos hormônios, que nem para os homens, né? Que a gente pensa nos homens e nas mulheres também, porque nós temos os mesmos hormônios, né? Claro que nos homens vai ser a maior quantidade de testosterona do que nas mulheres. Mas nós temos também. Então, o que acontece? Digamos assim que, entre aspas, a gordura, ela acaba reduzindo a produção de testosterona. Então, para o homem, o que a testo ela é? Quando a gente fala testo, só pensa em questão de libido e ganho de massa muscular. Sim, está muito relacionada com libido e ganho de massa muscular, mas também está relacionado com disposição, com a parte de memória, de concentração.
Então, é um hormônio importante para os homens e para nós mulheres. E então, o excesso de gordura, ela acaba roubando, não produzindo tanto, entre aspas, a testosterona. Então, isso daí vem influenciar. Influencia na questão da tireoide, tanto para homem quanto para mulher, né? Quando a gente fala da tireoide, todo mundo fala assim, aqui engorda, né? Que tem aqui engorda e aqui emagrece. Mas vamos falar do hipotireoidismo, que tem maior probabilidade. Quando a gente fala da tireoide, é o metabolismo mais lento. E aí a pessoa só pensa no engordar, né? Então se o meu metabolismo está mais lento, então é por isso que eu estou engordando? Sim, mas a gente fala metabolismo é tudo. Então você tem que pensar na parte sua cardíaca, na sua motilidade intestinal, em todo o seu metabolismo que fica mais lentificado. Então interfere sim. O outro hormônio que a gente acaba interferindo muito, né? Questão do cortisol, o estresse, né? E o cortisol, ele acaba trazendo principalmente o acúmulo de gordura e gordura abdominal. Então, tá relacionada com o hormônio? Tá sim. Então, para a gente conscientizar que o nosso corpo não é tão simples assim, né? A gente está falando de uma maneira aqui, uma maneira mais simplificada, para a gente ver o que uma simples coisa que a gente está falando assim, de tecido adiposo, o que ele pode causar no nosso metabolismo ao longo de todos os dias e há anos que vem prejudicando a nossa saúde, né? E aí afeta até, que nem comentou agora, a parte pública, né? A saúde pública. Pois é. Doutora Raquel, existem diferenças nos impactos do excesso da gordura no homem, entre o homem e a mulher? Aí é aquela história que a gente estava falando de distribuição, né? Distribuição corporal. Na mulher, acaba grande, né? Acaba tendo mais na região do glúteo, do bumbum, da coxa, que a mulher reclama mais da questão de quadril. Só que também pega a parte abdominal, né? Nos homens vem a ser mais aquela barriguinha mesmo, que fica ali de barriguinha de cerveja, que a gente brinca, né? Mas a distribuição de gordura, gente, independente se você tem ela abdominal, ou no glúteo, ou na coxa, né, nas pernas, é inflamação que vai trazer para o teu corpo. A gente sempre fala mais da visceral, que fica ali debaixo no abdômen, né? Como se fosse somente ela, que somente é da barriga, mas toda a gordura vem trazer uma inflamação que vai trazer um malefício para o seu metabolismo do mesmo jeito. Entendeu? Tá. Quais são os desafios mais comuns enfrentados por pessoas que tentam perder gordura corporal? Parar de comer? Não é bem isso, ela já explicou lá em cima que não é assim, né? Não. Há que ter um equilíbrio. Né? Sabe por quê? É engraçado, né? O que a gente tem que prestar, focar é o seguinte. É claro que se eu brinco com os pacientes, eu falo assim, se eu trancar você aqui na sala por 2 meses, né? Você vai emagrecer? Até vai, porque vai ficar trancado aqui 2 meses, não vai ver comida, não vai ver nada. Só que quando você sair, e quando eu tirar você daqui dessa sala, né? É comer um boi lá fora, sozinho. Exato. É o mesmo que acontece quando um paciente vem buscando medicação para emagrecer. Que aí é isso que eu falo para ele. Eu falo, o remédio que eu for passar para você, ele não pode, de maneira alguma, prejudicar você a comer o normal. Aí você vai perguntar para mim, Raquel, o que é o normal? Eu aqui hoje em dia trabalho associado com uma nutricionista, que eu sempre falo para os pacientes, passar comigo para eu ver a parte dos exames, para ver se tem alteração de hormônio, que influencia, né? Também, se o nosso corpo não está funcionando bem, vai influenciar na questão do emagrecimento, de minerais, vitaminas, que é importante, o nosso corpo está funcionando bem. Então, isso daqui é que eu vejo da parte médica. E aí, com a nutricionista, eu sempre falo para os pacientes, é importante, porque assim, às vezes você vai falar assim, não, mas eu vou fazer da minha cabeça. Então, eu como um pão e agora eu vou comer meio pão. Legal, você reduziu. Só que, de novo, a sua alimentação continua pobre, porque você só está com carboidrato, você não colocou nenhuma proteína. E aí e varia muito de pessoa para pessoa, né? O que é o ideal? Aí pensa que tem você e o seu irmão gêmeo. É um exemplo, assim, né? Que não faz muito sentido, mas enfim. Mas assim, vocês são tão gêmeos, tão idênticos, que até os exames verbais, até o peso é igual, enfim. Aí, o que acontece? Quando você passa com a nutricionista, né? O que ela vai falar? A quantidade de caloria que vocês vão consumir. Então, vai falar assim, olha, você vai consumir 2.000 calorias. Aí só que você vai seguir bonitinho o que a nutricionista passou.
café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta, tal. E o seu irmão vai falar o seguinte: eu vou, né, vou pedir um lanche e vou bater um lanche com batata, com milkshake, e vou bater as 2.000 calorias e não vou comer mais nada ao longo do dia. Final do mês, os dois perderam peso, tá? Vai pesar, os dois estavam com 80, os dois foram para 75. Aí você vai falar assim: nossa, mas eu segui direitinho o que a nutricionista passou e estou pesando 75. Ele comeu lanche e está pesando 75. Por quê? Os dois perderam peso. Só que quando a gente vai ver, você ganhou massa muscular, né? Tipo, manteve massa muscular e perdeu gordura. E ele perdeu peso, por quê? Porque ele perdeu músculo, perdeu líquido, né? Ele murchou. E não perdeu exatamente o que a gente queria que ele perdesse, a gordura. Então, assim, isso daí da gente pensar na parte alimentar. Então, quando você passa com o nutricionista, é importante, sim, você saber a quantidade de caloria, vai diferenciar. Mas eu tenho uma dieta que eu tenho quando eu fiz uns 2 anos atrás. Tá, mas essa dieta que você fez 2 anos atrás, você fazia alguma atividade física? Não fazia. Então, se você não fazia, agora você está fazendo uma atividade física, é interessante ela saber para fazer o cálculo. Porque na nossa cabeça a gente pensa assim: se eu parar de comer, eu vou super emagrecer. Num primeiro momento vai, mas depois, com o passar do tempo, o seu metabolismo ele é inteligente, ele vai falar o seguinte: ele se adapta, né? Ele vai falar assim: antes ele me dava energia, corria ou fazia alguma caminhada, tal. Agora não está me dando nada, nenhum combustível, nenhuma energia, e está correndo, está trabalhando, está gastando um neurônio aqui para raciocinar. Vamos guardar essa energia para deixar o coração dele batendo, para o cérebro dele estar funcionando. Aí ele faz o quê? Ele acumula esse estoque em gordura. E aí depois, mais para frente, fica difícil da pessoa emagrecer por conta disso. O metabolismo fica mais baixo, né? Então, por isso que é importante a gente ter uma noçãozinha. E o remédio, que às vezes tem gente que fala assim: nossa, fulana de tal emagreceu, tomou um remédio lá que perdeu 20 quilos. Aí você vai conversar com a pessoa que perdeu os 20 quilos. Menina, é uma maravilha. Eu acordava, fazia minhas coisas 2, 3 da tarde, que eu olhava: nossa, tem que comer alguma coisa, e comia por obrigação. A pessoa emagreceu, sim. O remédio que acabou inibindo, né? E a pessoa ela não aprendeu o que realmente tem que fazer. Por isso que eu falo, quando eu passo um remédio para o paciente, eu falo: você tem que seguir direitinho o que tá lá. A partir do momento que o remédio que eu passei, ele tirou completamente sua fome, que você fala: não vou tomar o café da manhã, vou pular o almoço, não vou comer nada, esse remédio ele tá errado, porque ele não tá te ensinando, ele serve como uma muleta, né? Então, assim, a gente tá aprendendo. O que eu tenho que comer de manhã? É um pãozinho com 2 ovos? Beleza, um pãozinho com 2 ovos. Aí no almoço, 50 de arroz, 70 de feijão, 100 de carne. Pô, legal, o remédio está me ajudando a não querer comer mais do que isso, né? Mas eu tô comendo exatamente o que tem que ser, o que tem na minha parte alimentar. E depois, já entrou naquele ritmo, já ganhou aquela história, e aí a gente vai fazendo o quê? Com o passar do tempo, né? Sem pressa nenhuma, a gente vai reduzindo a medicação e a pessoa, ela continua ainda naquele ritmo. E aí, sim, ela vai emagreceu, né? Tipo, aprendeu ali naquele ritmo, né? Só que Raquel, nós podemos olhar o peso, né? Sempre a gente vai ter que ter atenção. Raquel, nós podemos dizer, então, que, sem sombra de dúvida, que uma abordagem multidisciplinar no tratamento do excesso de gordura corporal é super importante. Parte psicológica, né? Que a gente já comentou aqui. Então, assim, tem gente que... E por isso que não adianta entrar com remédio para todo mundo, porque a gente tem que entender a fome de quê, né? Às vezes tem gente que está com fome porque realmente gosta de comer, né? Tipo, já meio que entrou naquele ritmo, naquele volume e tal. E tem gente que não, tem gente que come por ansiedade, né? Ela está ali, ela nem tá com fome, ela nem tá percebendo e tá comendo, né? Um exemplo que eu dou, no meu caso, quando eu fazia plantão à noite, era muito engraçado. Quando eu voltava no dia seguinte, eu tinha costume e hábito de fazer 36 horas, né? Começava na terça de manhã, fazia terça à noite e saía na quarta-feira. Loucura, né? Imagino. Mas, enfim. Mas no dia que eu só fazia as 24 horas, que eu entrava na terça de manhã e saía na quarta de manhã, quando eu ia para casa nessa quarta de manhã, gente, era uma coisa muito estranha. Não sei explicar. Eu comia o que eu realmente estava acostumada a tomar no café da manhã, só que dava um tempo depois, eu ia e estava comendo de novo, né? Porque a parte do sono que a gente falou, né? Que a gente repõe ali os nossos hormônios, que regula os nossos hormônios de fome, saciedade.
quando você fica nessa vida de não dormir direito, nem nada, você fica comendo, é um comer que não é de fome, né? E aí você tem que entender a pessoa, poxa, ela trabalha à noite, né? E aí, será que é por isso que ela tá descontando na comida? Ela é ansiosa, tá passando por uma dificuldade no trabalho pessoal, ou não, ou pegou aquele ritmo mesmo de comer. Então, a parte de medicação, a gente vai conforme para auxiliar o paciente, conforme a gente vai entender o caso dele, né? Tá. Doutora, cá entre nós, além da dieta e do exercício, quais são as outras estratégias eficazes para reduzir o excesso de gordura corporal? A gente falou, né? O principal aí vem a ser a atividade física, né? A alimentação. Só que assim, a gente sabe que a gente pode apoiar na questão do sono, né? De ter uma qualidade de sono, da gente pensar na questão da ansiedade, né? Porque aí o que você tem que pensar, né? Tipo, de ansiedade, às vezes tem aquele paciente que ele é ansioso e que ele precisa mesmo da medicação para tirar aquela ansiedade, ou ele fazendo uma atividade física que reduz também a ansiedade. Então, assim, você prestar atenção, tá? Nem tudo é remédio. Às vezes, com uma atividade física, você se empolgando ali, libera os nossos hormônios, neurotransmissores, que reduz o estresse, né? Mas, enfim, ter o controle do estresse, porque se a gente está estressado, a gente acaba descontando na comida, né? Então, é um outro fator importante. O consumo de água. O consumo de água também vem a ser importante, porque às vezes a gente não tem na vida louca que a gente acaba tendo no dia a dia. Porque eu vou para um tal lugar, que não sei o que, a gente acaba não bebendo água. E a água, ele auxilia a liberar as toxinas no nosso corpo. E também tem um estudo que mostra que às vezes a gente... o setorzinho ali de fome da sede está mais ou menos, tá um pertinho do outro. E às vezes você tá com sede, às vezes, né? Eu sei que fome é fome e sede é sede. Mas às vezes a gente esquece de tomar água e a gente fala, não tô com fome. E aí acaba comendo, sendo que na realidade seria interessante você beber água, né? É a sede. Então, dormir bem, né? E o estresse. Eu acho que esse é um dos fatores principais. E uma outra coisa importante também, que está associada com a alimentação, mas a parte do intestino, tá? A parte intestinal também interfere muito. Porque lá no nosso intestino a gente tem as nossas bactérias, que é importante ter um bom funcionamento, ter as bactérias bonitinhas funcionando ali, para absorver os minerais, as vitaminas do nosso corpo, para o nosso corpo estar funcionando bem também. Então, sem ser dieta e atividade física, então a gente fala do sono, do estresse, da água e do intestino. Do intestino, realmente. É um equilíbrio total, como a senhora disse, né? É o equilíbrio de todas essas partes. Doutora Raquel, olha, gostaria muito de expressar aqui a minha profunda gratidão, viu, pela sua participação aqui em nosso programa. Tenho a certeza que a sua contribuição aqui sobre o excesso de gordura corporal foi extremamente valiosa e enriqueceu muito a nossa discussão aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, e de tudo assim do ensinamento, né, que nem eu falei, eu trabalhei muitos anos no pronto-socorro, e o que a gente vê no dia a dia do pronto atendimento é isso. E aí que é interessante os cuidados básicos, a gente cuidar antes para não vir a ter os problemas de saúde, né, que é claro, uma coisa ou outra a gente vai ter, não é? Nós somos humanos, mas o que a gente puder fazer, que a gente puder amenizar, né? Amenizar. Isso daí é muito importante para a nossa saúde. Legal. Bom, doutora, neste momento do nosso programa, eu costumo pedir para que o nosso entrevistado deixe uma mensagem para os nossos seguidores, enquanto eu coloco aqui no rodapé da nossa tela, no GC, os seus contatos. A senhora está em São Paulo, né? Eu vou colocar aqui para que as pessoas que queiram bater um papo direto com a senhora também possam fazê-lo. Eu gostaria, então, que a senhora deixasse uma mensagem para os nossos seguidores. O recadinho que nem eu falei, né? Para a gente pensar em questão de saúde, você focar na parte sua de alimentação, de atividade física, e o principal, a gente está bem aqui, ó, porque a parte nossa de saúde mental, né, do bem-estar, de não estar com estresse, isso sim, a nossa mente, ela que manda completamente no nosso corpo, porque às vezes a gente acaba comendo por uma ansiedade, que a gente falou. Então, faça atividade física para auxiliar também, porque às vezes você vai cair, vai para remédio, para medicação, sendo que na realidade a gente consegue, com ajustes, né, de alimentação, com bom equilíbrio, sem ter que ficar dependendo somente de remédio e ter uma qualidade de vida. Perfeito.
Bom, doutora Raquel, mais uma vez, muito obrigado por sua participação no nosso programa, viu? Gostaria muito obrigada, Nelson, agradeço. E até a próxima. Deixamos aí o nosso programa também à sua disposição para que possamos fazer novas entrevistas com outros assuntos da sua área, claro, para que possa esclarecer aí a nossa população, que é muito importante, tá bom? Muito obrigada. Ok. Bom, pessoal, conversei com a médica com foco em nutrologia e endocrinologia, doutora Raquel Menezes. A semana que vem, nós teremos uma nova entrevista e, é claro, sempre sugerida por você que nos segue nas redes sociais e que também constantemente está nos enviando o seu e-mail, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Lembrando que, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, deixa aquele like para o nosso programa. E, é claro, se você gostou, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta.